Olá, mulheres! A gente está aqui para estar falando de um tema que eu acho muito importante, estar conversando, e eu queria te dar uma palavra, eu queria te aconselhar sobre esse tema, que tem tido muita repercussão nesse tema, que é a depressão. Queria estar lendo aqui para você em Lamentações, Jeremias 3, Lamentações 3, 25. Vamos estar lendo. Diante. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que te fere, parte-se de afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens, pisar debaixo dos seus pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Senhor. Subverter ao homem do seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal como o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemo-nos os nossos caminhos, e provemo-nos, e voltemos para o Senhor. Levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo, nós que transgredimos e fomos rebeldes. Por isso tu não perdoaste. Cobriste de ira e nos perseguiste. Mataste-te, não perdoaste. Cobriste-te de nuvens, para que não passe a nossa oração, como escolhe e refúgio. Nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Temor e laço vieram sobre nós e assolação e destruição. Torrentes de água derramaram os meus olhos por causa da destruição da filha do meu povo. Eu só vou estar lendo até aqui, mas eu escolhi esse texto, esse livro que ela está falando, que nós vemos na Lamentação de Jeremias, que o profeta aqui, naquela época, não tinha esse termo que hoje em dia tem. Mas se a gente fosse ver, Jeremias estava aqui em uma depressão profunda. As palavras que ele fala, ele está numa depressão profunda. Eu li só alguns textos, mas se você quiser ler, depois ele fala que ele está triste, que os olhos dele não se cansam de chorar. Ele está vivendo um momento aqui, ele está extremamente depressivo. E ele era profeta. Então, nesse momento que eu queria falar, esse momento de depressão, essa tristeza profunda, essa angústia na alma, isso chega na vida de todo mundo, seja homem, seja mulher. A gente passa por momentos na nossa vida, nem tudo são flores, nem tudo são alegrias, nem tudo é festa. Você precisa aprender a viver um momento de luto, um momento de tristeza, um momento que você está depressivo, que você está chateado. Você precisa viver esse momento, você precisa aprender que você muitas vezes vai passar por esse momento. Mas esse momento vai passar. Eu vou fazer uma série que é as 4 estações. Eu vou falar sobre cada estação e os nossos sentimentos. Daqui a pouco eu vou lançar. Mas o que acontece? A gente precisa lidar com isso. Eu sei que hoje tem remédio para depressão, terapia, mas eu quero te dizer que Deus está muito interessado nos seus sentimentos. Deus está muito interessado de como está o teu coração, de como está a tua alma, de como está o teu espírito. Sabe? Muitas das vezes você vai estar sentindo uma angústia tão grande que um psicólogo às vezes não vai conseguir entender e entrar no teu coração em áreas da tua vida que precisam, né, de cura, de tratamento, precisa ser liberado um perdão, você precisa de respostas. Muitas das vezes ele não vai ter respostas. Mas eu quero aqui nesse momento te convidar e te chamar a lançar essa depressão, a lançar esse sentimento de tristeza, de angústia, diante de Deus. Eu quero te falar que eu já fui psicólogo, eu já passei por um momento de ansiedade, nesse período das 4 estações eu vou falar um pouco mais sobre isso. De ansiedade, de depressão, momentos de tristeza muito, muito grandes. E é algo que eu aprendi a lutar a cada dia contra a tristeza que vem, muitas das vezes com sentimentos, com questões na nossa vida que nós somos decepcionadas, que nós somos magoadas, né? Coisas que nós geramos uma expectativa e aquilo não aconteceu. Mas eu quero te chamar a atenção. Você precisa aprender a lidar com isso. Algo que o médico disse para mim, que eu achei muito interessante há anos atrás, mas se você precisa aprender a lidar com as suas emoções. E aquilo foi
algo muito importante para mim. E eu posso te falar que eu tenho aprendido a cada dia, a cada mês, a cada ano, a aprender a lidar com as minhas emoções. Você precisa aprender a se conhecer. Você precisa aprender a lidar com as suas emoções, com os seus sentimentos. Você precisa aprender a se conhecer para você lidar com a sua ansiedade. Nem tudo na vida vão ser flores. Então você vai passar por um momento assim de profunda tristeza. Você vai ter perdas de ente querido. Você vai ser decepcionado. Você vai ter que lidar com pessoas difíceis. Mas você não pode se entregar. Você precisa entender que você precisa saber lidar com esses momentos. Você precisa dar a volta por cima. Você precisa lançar. Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você estiver muito ansiosa, calma, espera, respira. Eu fiz um outro vídeo falando sobre oração. Vai para Deus, ora. Entrega para Ele todas as suas preocupações. Por mais que você tenha um acompanhamento psicológico, ele vai ser uma vez por semana, 1 hora. Deus, o Espírito Santo, é aquele que está disponível para você 24 horas por dia. Ele é o maior psicólogo. Ele é o maior conselheiro. A Bíblia fala que Ele é conselheiro. Ele é o maior conselheiro. Ele é sábio, Ele vai saber te aconselhar. Então, corre para Deus. Vai no médico, sim. Vai no psicólogo, sim, é importante. Tome sua medicação, sim, mas o maior psicólogo dos psicólogos. Conselheiro dos conselheiros. Aquele que vai te orientar, aquele que vai te ajudar, aquele que vai entrar em lugares onde ninguém pode entrar. O Espírito Santo é o próprio Deus. Vá para a oração. Não importa, você pode ser um pastor, uma pastora, uma pessoa que tem um cargo alto. O profeta Jeremias. Se você for começar a ler o livro da Lamentações de Jeremias, você vê que é um momento que ele teve totalmente depressivo. Ele estava extremamente angustiado e triste. Mas ele foi um homem de Deus, ele foi um profeta, ele marcou a sua geração. Isso daqui não foi a vida de Jeremias, isso aqui foi um período, foi uma fase, foi uma estação na vida de Jeremias, que passou. Os períodos passam, as fases passam, as estações passam. Você não vai ficar vivendo isso para sempre. O que você precisa aprender é lidar com isso e sair disso para uma nova estação, um novo tempo. Mulher, você tem um alto valor. Você precisa aprender a lidar consigo mesma. Você precisa aprender a se conhecer. Você precisa aprender a lidar com você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas perdas, com as suas frustrações, com as suas tristezas, com as suas angústias. Aprender a lidar com cada estação que você vai passar na sua vida, com cada fase, com cada momento. E sabendo que esse momento vai passar. Isso não vai ser para sempre. Você vai ser... Você passando por cima disso, você vai ser abençoado e você vai viver uma nova história, um novo tempo. Mulheres, nós sempre nos reinventamos. Nós temos esse poder sobre nós. Nós nos reinventamos, nós criamos, nós passamos por cima, nós vencemos. Nós temos isso, nós somos fortes, nós somos valentes. Nós somos vitoriosas, nós somos guerreiras, nós somos sábias, nós somos inteligentes. E você, querida, eu quero te falar, não importa o que você esteja passando, se você está passando por um momento depressivo, vá assim no médico, vá no psicólogo, mas vá para Deus. Vá para Jesus, vá para o Espírito Santo, que Ele é o maior psicólogo. E Ele está com o consultório aberto 24 horas. Como que você consulta Ele? Vá na oração. Vá para Ele, vá na oração, que Ele vai te trazer alegria, te trazer cura, te trazer paz. Vá para a palavra, os conselhos dEle, que Ele vai te aconselhar da melhor maneira possível. Você vai passar por essa fase, você vai dar a volta por cima, você vai passar por essa fase, essa estação, vai passar na sua vida. Você vai chegar numa outra fase de muita alegria, de muita paz, de muito vigor em Deus. E muitas coisas boas vão acontecer. Então, que essa fase de depressão, entenda, é só uma fase. Eu vejo pessoas que vivem uma vida deprimidas. Vivem uma vida em depressão. Não, Deus não quer isso para você. Uma vida. Você pode passar por um momento, mas isso não vai durar a vida toda. É só uma fase. É só um momento. E assim que você se resolver essa questão interna que está dentro do seu coração, esse luto, você vai viver uma nova estação. Uma estação de alegria, uma estação de conquista, uma estação de vitórias. Que é isso que o Senhor tem para você. Alegria. Uma vida e uma vida de abundância. Então, querida, saia dessa depressão. Saia desse luto. Corra para o maior psicólogo. Corra para o maior conselheiro. Que essa fase, esse momento vai passar. E você vai ser muito feliz. Que Deus te abençoe. Se você gostou, se você quer compartilhar com alguém, não perca tempo. Compartilha com as suas amigas. Se você quer curtir, curta. E se você não é inscrito no canal, o que você está esperando? Se inscreve agora no canal. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E até